Olá, bom dia meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada quarta-feira para cada um de vocês. Hoje é dia 6 de agosto. Celebramos hoje na igreja a transfiguração do Senhor. Para que bem possamos meditar, rezar a transfiguração do Senhor nas nossas vidas, nós vamos rezar, meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 até 36. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E enquanto ele rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse para Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho, e os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A gente pode se perguntar, ao celebrarmos a transfiguração do Senhor, por que não contaram nada do que tinham visto? Com certeza, muitas coisas, seja pela essa experiência fascinante que presenciaram no monte junto com Jesus. Talvez não contaram nada porque estavam ainda desorientados, não sabiam bem o que tinha acontecido. E com medo, talvez. Enfim, a gente pode dizer que muitos sentimentos possam ter brotado no coração dos discípulos. O que nos narra o Evangelho? Que Jesus, acompanhado de 3 discípulos, apóstolos, aqueles mais próximos, vai para a montanha rezar. E enquanto isso acontece a transfiguração, que visa o quê? Mostrar que a paixão e a morte de Jesus fazem parte do projeto do Pai. O Moisés e o Elias, que são representantes da lei e dos profetas, conversam sobre a morte que Jesus iria enfrentar em Jerusalém, nos narra o Evangelho. E os apóstolos que acompanharam o Mestre caem no sono. E quando despertam, vem a glória de Jesus. E fascinados pela beleza, sugerem então eternizar essa realidade, fixando moradia lá no alto da montanha. Uma voz vem da nuvem e pede que escutem e sigam o que o Filho determina, pois ele é o Filho amado do Pai. Ora, essa narrativa confirma que Jesus é o verdadeiro Deus e procura encorajar os seus seguidores para que não o abandonem, mesmo diante das dificuldades. Portanto, o convite para você, para mim, para nossa comunidade vamos nos deixar transfigurar para transformar a realidade que nos aguarda na planície, onde que a gente realiza a missão nossa cotidiana. Eu quero chamar a atenção para mais um detalhe, porque a cena do Evangelho, da transfiguração, ela termina com uma voz e com um mandato solene. O Evangelho nos narra o seguinte, que os discípulos estão envoltos numa nuvem e que dessa nuvem sai uma voz: Esse é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Por que eu quero chamar a atenção desse pequenino trecho?
porque nós nos consideramos, nós somos os discípulos e seguidores de Jesus. Portanto, ouvir deverá ser a primeira atitude nossa. É a primeira atitude de quem se considera discípulo. Por isso que nós precisamos ouvir Jesus vivo no mais íntimo do nosso ser. Todos, pregadores, pessoas fiéis, teólogos, leigos, leigas, leitores, todos nós precisamos escutar sua boa nova, é a de Deus. Não desde fora, mas desde dentro. Então, o convite para nós também. Vamos deixar que a sua palavra desça das nossas cabeças até o coração. Com certeza, quando a gente faz esse movimento de deixar que a palavra ela desça da cabeça para o nosso coração, a nossa fé ela seria mais forte, mais alegre e, como consequência, mais contagiante. Porque a gente não vai estar falando só do intelecto, a partir do intelecto, mas a gente vai falar a partir de dentro, do coração. Que possamos nos deixar transfigurar também, para a gente transfigurar nossas realidades de missão. Que Santo Antônio te abençoe nesse dia, guarde, proteja, ilumine a sua vida, os seus trabalhos nesse dia. Até amanhã, paz e bem.